Salve os irmãos com a paz do Senhor, graça seja dada ao nome do nosso Deus, do nosso Jesus, que é o nosso guardador, que é aquele que nos protege, aquele que nos direciona. Sempre esperando que os irmãos estejam bem, na graça, no amor e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje vamos dar uma passadinha pelo livro de Hebreus, começar com o versículo 1, Hebreus 1, versículo 1, que diz assim: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho. Amém? Glória seja dada ao nome do nosso Deus, do nosso Jesus. Nesse livro, nessa carta aos Hebreus, onde a gente sabe que o autor, ele é um autor desconhecido, né? Mas essa carta ela foi dirigida principalmente aqueles cristãos judeus que estavam em perseguição, que estavam sendo perseguidos duramente por Roma, perseguidos, sendo mortos, sendo executados, sendo presos. E essa carta foi dirigida a essas pessoas, primeiramente seria aos judeus romanos que estavam em Roma. Mas ele se dirige aos hebreus, e a gente vê a importância, né, do escritor dessa carta em ressaltar, primeiramente nesses tempos de perseguição, nesses tempos onde a gente vê que estamos cercados pelo inimigo, cercados pelo poder do inimigo, mas essa carta dos Hebreus, que foi direcionada a esse povo que estava nessa situação, veio para fortalecer a fé em Cristo, veio para fortalecer a fé que nós temos que ter em Cristo. E o interessante é que essa carta aos Hebreus, ele ressalta, né? Ele ressalta primeiramente, principalmente, toda a soberania, toda a supremacia do nosso Senhor Jesus, né? Toda a sua grandeza, né? Como nós temos que manifestar esta grandeza de Cristo, né? E nessa carta a gente vê que um dos principais pontos, né, desse autor é o fato de colocar o nosso Senhor Jesus como maior de todos. A soberania do nosso Deus, a soberania do nosso Senhor Jesus, aqueles que estão relacionados ou associados à religião, né, aquele estilo de vida judaica, né, e às vezes realmente utiliza a palavra maior que, né, então às vezes não o faz, porém em todos os casos o tema ele é bem claro, né, mencionar a soberania do nosso Senhor Jesus sobre todos, sobre tudo, né? Porque Ele é o Criador, Ele é o direcionador e Ele é o Salvador. Nessa carta a gente vê que ele ressalta, né? Ressalta essa soberania de Deus, essa soberania do nosso Senhor Jesus, primeiramente dizendo que Jesus, Ele é o maior dos profetas, né? É maior do que os anjos, por exemplo, é maior que Moisés,
é maior que Josué, né? Esses grandes homens de Deus, mas que eram homens, que eram humanos, né? Mas o nosso Senhor Jesus, Ele é Deus, Ele é soberano. Jesus maior do que os sacerdotes levíticos, né? Então a gente vê que o ministério do nosso Senhor Jesus é maior que o ministério, por exemplo, do tabernáculo. Então a gente vê como é ressaltada a soberania do nosso Senhor Jesus, do nosso Deus Altíssimo, acima de todas as coisas, acima do mal, acima das ações do inimigo. E como foi obtido, né, esse poder reconciliador, esse poder de redimir os pecados, de transformar vidas. Então a gente vê esse ministério de Jesus e o próprio sacrifício de Jesus foi também mencionado como maior do que o sacrifício, todos os sacrifícios do Antigo Testamento, né? Então, experimentar Jesus, né? Conhecer Jesus é algo que, uma experiência muito boa, uma experiência muito gratificante, uma experiência salvadora, uma experiência que a gente vê que todas as coisas, tudo é acima do nosso Deus. E a gente vê que nos próprios títulos, né, dessa carta aos Hebreus, a gente vê como o escritor quer exaltar, quer colocar o nosso Senhor, o nosso Jesus, acima de todas as coisas, começando pelos títulos, né, que ele emprega, que ele usa. O primeiro título, Cristo como Filho do Homem é superior aos anjos. Superior aos anjos, então ele dá essa excelência, né, que os anjos, quando herdaram esse nome, né? Então, outro título aqui que ele menciona, Cristo como Filho do Homem é superior aos anjos e é o sumo sacerdote, idôneo e compassivo. Esses são os títulos, né, que é dado nessa carta, nessa carta aos Hebreus. Um outro título, Cristo, ele é superior a Moisés, né? Então, ele menciona, né, nesse capítulo 3, Cristo é superior a Moisés e o perigo da incredulidade e da desobediência. Então, ele menciona, não vamos mencionar aqui que não temos tempo, né? Ele ainda menciona porque havendo alguns ouvido, provocaram, mas não todos que saíram do Egito por meio de Moisés. A gente vê como é interessante esse livro dos Hebreus. Outro título, Cristo, ele é superior aos sumos sacerdotes do antigo concerto. Todos aqueles sacerdotes que vieram anteriormente, né, a Jesus, ali no Antigo Testamento. Então a gente vê que esse último sacerdote, que é o sacerdote supremo, ele também tem um título, sacerdócio de Melquisedeque, era a figura do sacerdócio eterno de Cristo. Então, que a gente leve, né, que a gente leve sempre Jesus como o sacerdote eterno. Aqui ele ainda diz no capítulo 8, o antigo pacto era um símbolo transitório, né? Cristo, ele é mediador de um pacto melhor e de um pacto eterno, que nos leva à salvação, que nos leva ao reino de Deus. Ele ainda diz mais, que o sacrifício do santuário
por causa de suas imperfeições, deviam repetir-se, mas o de Cristo é único, porque ele é perfeito. Então, glória seja dada ao nome do nosso Senhor Jesus, a soberania, o tudo quanto ele é superior a tudo e a todos. Por isso que nós devemos dar honras e glórias ao nosso Senhor Jesus. Que Deus abençoe os irmãos, tenha um final de semana abençoado, um final de semana cheio da graça e cheio do amor e da paz do nosso Senhor Jesus. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.